Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, que é da disciplina de Ciências. Pessoal, vamos lá então, mais uma vez, meu nome aqui para vocês, professor Antônio Júnior, disciplina de Ciências. Então pessoal, hoje é sobre vírus. Podem pegar o caderninho de vocês aí para fazer essas anotações, coloquem a data de hoje e vamos ao trabalho. Pessoal, quando nós falamos de vírus, né, como estamos falando de vacina e tal, nós vamos falar de vírus, um pouquinho de bactérias, que são micro-organismos que causam doenças e muitas vezes essas doenças podem ser prevenidas com o uso de vacinas. Então a gente vai falar sobre o que são vírus e algumas doenças que são causadas por esses seres. Então os vírus, eles são seres, anotem aí no caderninho de vocês, tá? São microscópicos, tá? São seres microscópicos, eles são muito pequenos, só é possível ver eles num microscópio eletrônico. É verdade. Então, eles não possuem organização celular. O que significa isso? Que eles não são formados por células. Tem muitos seres que são formados por células. O que são células? É uma partícula bem pequenininha de um ser vivo. Nós, por exemplo, somos formados por trilhões de células. Os vírus, eles não possuem células, tá? Eles são formados pelo quê? São formados, vou colocar aqui, ó. São formados por. Então, aqui de uma forma bem resumida, tá? Eles são formados por cápsula de proteína ou cápsula proteica. Isso aqui tá por fora, tá? É o que reveste ele. Proteica. E por material genético. Alguns são envelopados, que tem uma estrutura por fora, tá? Mas aí são alguns somente. Material genético. O que é esse material genético dos vírus? É o DNA dele, é o que dá a característica de ser do vírus, tá? Então esse material genético pode ser chamado de RNA ou DNA. No caso, por exemplo, do coronavírus, ele possui o DNA, tá? Ele possui um DNA. Aliás, desculpa, no caso do coronavírus, ele possui o RNA. Tá? Ai, que burro, dá zero pra ele. Então isso é o que diferencia ele de um outro vírus, por exemplo, o vírus da gripe, por exemplo, um outro tipo de vírus qualquer de alguma doença. Aí surgiu uma nova variante. Por que hoje estão falando que surgiu uma nova variante do coronavírus, do Covid-19? O que isso significa? Significa que os vírus ele tem uma grande capacidade, tá? Vou colocar aqui, capacidade de mutação. O que é isso? Ele consegue se transformar rapidamente. É por isso que existem vários tipos de vírus da gripe, porque um vírus ele consegue fazer uma mutação, uma transformação no seu material genético, DNA ou RNA, e aí ele se transforma, tá? Então, existia um vírus do corona lá, e aí um vírus desse conseguiu mudar um pouco o seu RNA. Então quer dizer que ele se transformou, ele sofreu uma mutação, e aí ele já tem uma outra característica. Por exemplo, ouvi falar nos jornais que esse vírus agora, que essa variante, ele tem uma letalidade ou causa mais doenças, por exemplo, em pessoas jovens. E antes não, né? O vírus de antes não. Então, quer dizer o quê? Que esse vírus, às vezes, ele pode se transformar de uma maneira pior ainda, entendeu? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, essas aqui são características básicas dos vírus, tá? Tem uma outra também bem interessante aqui, que os vírus, eles são parasitas obrigatórios. O que significa isso? Significa que esses vírus
respiratórios. Esses vírus aqui, eles precisam de uma célula, eles precisam de um ser vivo para poder sobreviver, senão eles não conseguem, tá? Então, por exemplo, o vírus da gripe, ele vai precisar ter uma célula para ele poder entrar, senão ele não vai conseguir entrar. Então, imaginemos o vírus aqui numa proporção mais ou menos dessa forma aqui, né? Então, o vírus ele tem essa característica, e aí vamos colocar uma outra cor aqui para as outras partes dele. Vamos colocar essa cor aqui, tá? Então, aqui um exemplinho, um exemplo aqui de um bacteriófago, um tipo de vírus. E aí, dentro desse vírus, eu tenho um material genético, que é o quê? Que é o DNA ou o RNA, né? Vamos colocar aqui que seja um RNA, por exemplo. Então, esse vírus ele vai entrar numa célula e ele vai utilizar o quê? Utilizar esse material que está dentro aqui, que é o material genético dele, entende? Então, ele vai precisar utilizar esse material genético para que ele consiga se reproduzir dentro de uma célula e aí atacar várias outras células. Então, é dessa forma que o vírus atua. Tá? Então, vamos falar agora de algumas doenças, de algumas formas de vírus, para depois falar de algumas doenças. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tenho vários tipos de vírus. Então, olha só como que é esse daqui, ó. Esse daqui é o vírus do HIV, tá? Que vai causar a AIDS. Esse aqui é o vírus da hepatite B, olha só como é que é o formato dele. Temos o vírus Ebola, que é uma doença perigosíssima. Ela é uma doença que mata 90%, mais de 90% das pessoas que pegam a doença, tá? Então ela é muito letal. É por isso que ela não consegue se propagar tanto que nem o coronavírus, por exemplo, porque ela acaba matando muito dos seus hospedeiros. Temos aqui um bacteriófago, que é um vírus que vai infectar bactérias, né? Então ele é chamado de bacteriófago. Temos aqui o vírus da raiva, que é aquela que causa no cachorro, que também pode atacar seres humanos. Da influenza, que causa gripe, ou até mesmo a gripe H1N1 é um tipo de influenza. Adenovírus, papilovírus, rotavírus, vírus da herpes. Tá? Então nós temos diversos tipos de vírus em diversos formatos. Tá? E aqui nós temos o exemplo do vírus que nós estamos ouvindo tanto falar na televisão, que é o coronavírus. Tá? Então esses aqui são alguns tipos de vírus. Nós temos, agora falando aqui de algumas doenças, vamos falar aqui da gripe. A gripe, todo mundo, todos vocês, os pais de vocês, todo mundo que vocês conhecem, provavelmente já teve algum tipo de gripe. Então a gripe ela vai causar um mal-estar no corpo, o nariz vai estar escorrendo, você às vezes pode ter uma febrezinha, então espirrar muito. Então isso aí são algumas características da gripe. E existe vários tipos de vírus, tá? De vírus que causa gripe, tá? Existem vários tipos de vírus que vai causar a gripe. Então, por isso que a gente pega a gripe uma vez, a gente pega outra vez, então a gente provavelmente já pegou mais de 10 vezes gripe. Quer dizer o quê? Que você pegou 10 tipos de vírus da gripe. Então, essa é uma característica do vírus da gripe. Não causa letalidade, o mais perigoso é aquele da gripe H1N1, mas já temos vacina para ele, né? Causou um surto em 2011, se não me engano, 2009 a 2011, e produziram vacina para eles, mas ele não foi tão perigoso quanto esse vírus atual, que é o do H1N1, que não é um tipo de vírus, tá? Da gripe. Poliomielite. O poliovírus, ele destrói as células nervosas da medula espinhal. O que são células nervosas? Então, olha só, o cérebro, ele está cheio de células nervosas. E aí, essas células nervosas também estão presentes na medula espinhal. Essa medula espinhal aqui, ó, pode ver que ela sai do cérebro e ela passa, tá? Ela passa por dentro da nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral protege a medula espinhal. Então, tudo que eu penso, por exemplo, eu estou mexendo a minha mão, então é porque o meu cérebro está mandando um recado que está passando pela minha medula espinhal e está indo para os nervos até chegar na minha mão. Então, o que acontece? Esse vírus da poliomielite aqui, ele acaba destruindo as células
da medula espinhal. E aí o que acontece? O cérebro não consegue mais mandar mensagens para chegar até as pernas. Então aí a musculatura ela vai acabar se atrofiando e aí ocorrendo o que com a musculatura da perna? A paralisia. E isso acontece muito nas crianças. Esse vírus atacava mais as crianças. E é por isso que chamava, a poliomielite também é conhecido como paralisia infantil. Tá? Infantil. Porque ele causa paralisia nas pernas. Então, esse objeto aqui sempre foi muito utilizado nas crianças que tinham esse tipo de problema, que era para tentar ajudar a fortalecer a musculatura ou ajudar a fortalecer as pernas para que as crianças pudessem caminhar. Então, muitas crianças acabavam adquirindo esse vírus aqui. Isso ocorreu muito na década de 70, 80, 60, né? Até que se descobriu uma vacina que é essa gotinha aqui, tá? Essa gotinha que é o chamado né, na campanha, né, que usam o Zé Gotinha. O Zé Gotinha é o símbolo dessa campanha no Brasil, Zé Gotinha. Então vocês provavelmente lá quando tinham seus 4, 5 anos, 3 anos, tomaram essas gotinhas aqui e essas gotinhas eram uma vacina contra a poliomielite, tá? Então existem as vacinas que são injetáveis e esse tipo de vacina aqui que era em forma de gotinha. Nós temos outras doenças também, como por exemplo o sarampo. O sarampo é um tipo de vírus que vai causar o quê? Uma vermelhidão na pele, vai causar febre alta, tosse, secreções, olha só, parecido com a gripe, né? Olhos vermelhos e lacrimejando, pequenos pontos vermelhos também dentro da boca, erupções cutâneas, como nós podemos ver aqui, ó, nessa imagem, não sei se vocês estão conseguindo observar aí, é uma criança e está com um monte de pontinhos vermelhos aqui, como se fosse um tipo de alergia, mas é um vírus que causa isso, tá? E existe vacina para esse tipo de vírus, tá? Existe vacina, vocês olharem na carteirinha de vacina de vocês, provavelmente vocês tomaram vacina contra o sarampo. Temos a rubéola, que também tem características parecidas, então o vírus da rubéola vai causar também essas manchas avermelhadas pelo corpo, nas crianças, né? E se às vezes a rubéola atacar a mãe e a mãe não fizer um tratamento adequado, essa doença pode causar problemas no feto, tá? A mulher grávida tendo a rubéola, esse vírus pode acabar atacando o feto e causar alguns problemas, como por exemplo problemas auditivos, a criança pode nascer com uma audição muito baixa ou até mesmo surda, cegueira, a criança pode acabar nascendo cega, então tem a preocupação. E existe vacina para rubéola sim, tá? Outra doença é a hepatite. A hepatite, ela ataca esse órgão aqui, ó, o fígado, tá? Ela ataca o fígado. Então, o vírus se fixa no fígado e ele vai causar algumas características, né, ruim para a pessoa. Por exemplo, a pessoa vai ter perda de apetite, dor de cabeça, vai se sentir muito mal, ela vai ter enjoo, vômito, porque o fígado ele ajuda no processo de digestão, tá? Como o fígado vai estar atacado por vírus, então a pessoa vai ter enjoo, vômito, a urina da pessoa fica escura, ela vai ter umas fezes claras. Uma característica bem interessante aqui, com problemas no fígado relacionado à hepatite, a pele da pessoa fica amarelada e os olhos também, tá? Então a gente tem aqui o branco dos nossos olhos, na verdade ele acaba ficando amarelado por conta dessa doença. E a pessoa também adquire dor nas juntas. Outra doença bem conhecida é a febre amarela. A febre amarela é uma doença que vai causar muita dor no corpo, uma febre muito alta e existe vacina para ela, tá? Uma característica interessante aqui da febre amarela é que quem é o agente transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti, tá? Aquele mesmo mosquitinho da dengue lá, tá? Então existe vacina, é por isso que a gente não vê tantos casos de febre amarela. No entanto, há alguns anos, aí 2, 3 anos, já começou a aparecer alguns casos, tá? Então, geralmente, ela é transmitida por alguns macacos, alguns mosquitos que picam macacos, aí alguma pessoa que está lá no campo, às vezes tem contato com esse mosquito, é picado por ele, vem para a cidade, está com a febre amarela, e aí, como na cidade tem vários mosquitos Aedes aegypti, acaba
disseminando isso. Mas se a pessoa tomou vacina, não tem problema nenhum, tá? Não vai adquirir essa doença. Esse mosquitinho aqui, o Aedes aegypti, ele é um camarada que carrega muitos vírus, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, que além da febre amarela que ele pode transmitir, o Aedes aegypti ele também pode ser o agente transmissor da dengue. Então veja só, o mosquito, gente, não é o vírus não. O mosquito é um inseto, tá? Só que o vírus se aloja dentro do inseto. E aí o inseto, ele tá com essa protuberância dele aqui, que é tipo um bico, tá? Onde ele vai enfiar na pele da pessoa. E aí aqui dentro ele acaba transferindo esse vírus para a pessoa. Então ele pode estar carregando o vírus da febre amarela, ele pode estar carregando o vírus da gripe, ele pode estar carregando aqui o Aedes aegypti, ele pode estar carregando o vírus da chikungunya, que é um outro tipo de vírus, ele pode estar carregando o vírus Zika, tá? Que é um outro tipo de vírus. Então olha só, o cara é maleável, né? Vocês entenderam? Pois então, o cara é bem maleável, carrega um monte de vírus aqui. Então, os principais sintomas desses 3 vírus aqui, ó, da dengue: febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, isso aqui é característica da dengue. E a chikungunya: dor e inchaços nas articulações, como nós podemos ver aqui, ó, as articulações, tá vendo? Vai ter dores, inchaços, tá? Então, isso é consequência do vírus chikungunya. E o Zika vírus vai causar manchas vermelhas na pele e vai causar coceira também, como podemos ver aqui na imagem. Uma outra característica é que se a mãe for contaminada pelo Zika vírus, pode acontecer de ter uma alteração no feto. E esse feto vem e se desenvolve em um bebê, e esse bebê ele vai ter uma característica chamada microcefalia. Microcefalia, tá? Então, olha só, observe só o crânio desse bebê aqui, ó, dessa bebê. Tá vendo que ele tá num formato estranho? A testa tá um pouquinho menor, assim. A cabeça tem um tamanho normal e aqui essa parte de cima da cabeça tem um tamanho menor. Por quê? Porque o cérebro ficou menor. Dentro do cérebro tem bastante líquido, então por isso que se chama hidrocefalia. O desenvolvimento do cérebro não é completo. E aí eles observaram que teve um aumento no número de crianças com essas características e fizeram pesquisas e viram que isso está associado ao Zika vírus. Tá? Por fim, nós temos aqui o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele tem a capacidade de se transformar, de sofrer uma mutação rapidamente. É por isso que não existe até o momento, não existe uma cura para o vírus da AIDS. Não tem cura, tá? Mas ele tem tratamento. Então, a pessoa que tem o vírus da AIDS, por exemplo, ela tem uma série de remédios, uns coquetéis de remédios aí que ela toma e ela deixa o vírus inativo no corpo dela, né? Então ela vai ter uma vida normalmente, desde que ela tome esses remédios. Só que ela não consegue eliminar o vírus vai estar dentro dela e ela pode transmitir esse vírus, tá? Então ela não pode doar sangue, por exemplo, porque se esse sangue dela for colocado em outra pessoa, né, for transfundido em outra pessoa, essa pessoa vai acabar carregando o vírus da AIDS e vai pegar a doença. No entanto, essa pessoa também tendo relações sexuais sem preservativo, ela pode também transmitir o vírus, tá? Então, ela vai tomar os coquetéis, vai estar com saúde, mas ela carrega o vírus ainda, tá? Então, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Se a gente pegar alguns anos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, todas as pessoas que tinham AIDS, elas duravam mais ou menos ali de 2 a 5 anos no máximo. Elas acabavam morrendo. Por quê? Porque o vírus da AIDS ele tem uma característica de destruir as células de defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando eu pego uma gripe, eu tenho células de defesa que vai lá e mata esse vírus da gripe. Quando eu pego alguma outra doença, alguma bactéria ou qualquer outro tipo de vírus, as minhas células vão atacar esse vírus para destruir esse vírus. O vírus da AIDS faz o quê? Ele pega e destrói essas minhas células de defesa. Então o que acontece? É muito mais fácil eu pegar uma gripe, é muito mais fácil eu pegar uma pneumonia, é muito mais fácil pegar uma tuberculose. Então as pessoas que tinham AIDS naquela época, que não tinha tratamento, elas acabavam morrendo não diretamente por causa da AIDS,
mas diretamente por conta de um outro tipo de doença, de vírus ou bactérias que acabava adentrando o corpo e destruindo as células do corpo, tá? E por fim as pessoas acabavam morrendo aos poucos, era bem sofrível mesmo. Mas hoje em dia tem esses remédios. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. A aula de ciências foi sobre isso, somente sobre esses vírus aí, e quaisquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim e eu vou estar ajudando vocês. Beleza, pessoal? É isso. Fim da aula. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Se cuidem, usem álcool em gel, usem máscara e até mais. Beleza? Falou!